Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e neste vídeo nós vamos tratar da relação entre os pontos de fusão, ebulição e as curvas de aquecimento com algumas propriedades dos materiais, em uma abordagem que pode ser útil para diversas áreas técnicas, como por exemplo técnico em mecatrônica. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de ressaltar que também para o ensino técnico, vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante que pode ajudar a gente a levar informações para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. E neste vídeo, nós vamos tratar dos diversos estados físicos apresentados pelo elemento ferro, relacionando a transformação de um estado em outro com aquilo que nós já vimos lá atrás das curvas de aquecimento e temperaturas de fusão e ebulição. Bora pro conteúdo? E o que essa coisa de curvas de aquecimento, de mudanças de estado físico, tem para dizer para a gente sobre os materiais mecânicos? Então nós vamos comparar o que acontece numa curva de aquecimento comum, aquelas que nós já vimos no nosso vídeo anterior, com o que vai acontecer para o ferro, que é uma substância que apresenta uma diversidade de estados sólidos diferentes. Então antes de qualquer coisa, nós vamos dar uma limpada aqui na nossa curva de aquecimento. No conteúdo deste vídeo aqui, não nos interessa o que acontece com o estado gasoso, então nós vamos desprezar esta parte da curva e nos concentrar apenas no estado sólido e talvez um pouquinho ali no líquido. O ferro, mesmo quando puro, ele apresenta diversos estados sólidos diferentes, que estão relacionados com o modo como os átomos de ferro estão arranjados na sua estrutura. Isso não é uma característica exclusiva do ferro, diversas outras substâncias, inclusive a água, tão conhecida nossa, também apresenta essa diversidade de estados sólidos. E os estados sólidos do ferro que nós vamos estudar são chamados de ferrita, ou ferro alfa, representado pela letra grega alfa, austenita, ou ferro gama, representado também pela sua letra grega, e o chamado ferro delta, que não recebe nenhum nome especial. Assim como nós tínhamos nos gráficos simples para substâncias puras, para as mudanças de estado físico a partir do aquecimento, onde na transformação de sólido em líquido existia um intervalo de tempo de aquecimento ou de energia fornecida, onde a temperatura se mantinha constante e o sólido ia pouco a pouco se transformando em líquido, o mesmo vai acontecer na transformação do sólido alfa do ferro, da ferrita, em austenita. Se eu tenho ferro alfa numa temperatura baixa, com uma temperatura ambiente, e eu vou fornecendo calor para ele, primeiro eu tenho a elevação da temperatura do ferro alfa, até que ele chegue em uma temperatura que é a temperatura de transformação de ferro alfa em ferro gama, de ferrita em austenita. Ao chegar nessa temperatura, eu continuo fornecendo calor, mas a temperatura não se altera. O calor está sendo utilizado para rearranjar os átomos de ferro na estrutura do sólido, transformando a estrutura de ferrita em austenita. Mais para frente, quando nós discutirmos as ligações metálicas, a gente pode analisar um pouco mais sobre o que realmente muda no arranjo dos átomos do ferro alfa para o ferro gama. Transformado todo o ferro alfa em ferro gama, o calor que eu vou fornecendo volta a ser utilizado para a elevação da temperatura do sistema. E eu tenho o aquecimento aqui do ferro gama até que ele chegue a uma outra temperatura de transformação, onde novamente o arranjo dos átomos vai mudar, transformando ferro gama, a austenita, em ferro delta. Novamente, durante a transformação, o calor fornecido para o sistema é utilizado para fazer o rearranjo dos átomos, da estrutura do ferro gama para a estrutura do ferro delta. E mesmo fornecendo energia pelo processo de calor para o sistema, a temperatura não sobe, ela se mantém constante durante a transformação. Novamente, transformado todo o ferro gama em ferro delta, a temperatura pode voltar a subir conforme a energia fornecida para o sistema. O ferro delta é aquecido até a temperatura onde de fato vai acontecer a fusão, transformação do sólido, sólido delta, ferro delta, em líquido. E aí a coisa prossegue da mesma forma que nós vimos para todas as outras substâncias puras. E eu confesso para vocês que eu fiquei um bom tempo com uma certa dúvida se eu podia representar mesmo esses platôs nas transformações entre os diversos estados sólidos do ferro. Sempre me pareceu razoável, porque parecia que tinha que ter um certo custo de energia para ter um rearranjo ali dos átomos para mudar de um estado para o outro. E, portanto, alguma energia deveria ser usada para reorganizar os átomos, ao invés de ser usada para subir a temperatura, o que justificaria o platô.
Mas até recentemente eu nunca tinha encontrado os dados que diziam quanta energia era essa, o que me deixava com uma certa insegurança para afirmar isso. Mesmo porque existem algumas transformações físico-químicas que não envolvem esse custo de energia, como por exemplo a transformação do líquido da massa do vidro no vidro, ou vice-versa, o derretimento do vidro. Mas agora eu encontrei um artigo de 2020 mesmo, que me traz os valores das energias envolvidas nessa transformação. Eu vou deixar o link disponível para vocês. O duro é que ele está em inglês, mas o mais importante mesmo são os dados da tabela 2, que trazem os dados das energias envolvidas em cada uma dessas transformações de estado. Eu apresento aqui para vocês pela primeira vez esse gráfico, que é chamado de diagrama de fases ferro-carbono. Por favor, não se assustem, ele parece meio estranho mesmo, e realmente tem um monte de informação aqui nesse gráfico. Mas eu vou dizer para vocês que ele na verdade é como se fosse uma composição de infinitos gráficos de curva de aquecimento, tanto para a substância pura como para diversas misturas em diversas proporções entre ferro e carbono. E nós temos aqui no eixo vertical a temperatura em graus Celsius e no eixo horizontal o teor em carbono, quantos por cento de carbono tem nessa mistura de ferro com carbono. Nós não vamos analisar todos os detalhes desse gráfico, mas vamos tentar relacionar com algumas curvas de aquecimento que nós conhecemos para o ferro e para misturas de ferro e carbono. Bom, se nós temos o ferro puro, que é o que tem naquele gráfico que nós já construímos até agora, que tem ali temperaturas constantes durante as suas transformações, tem esse platôzinho de temperatura, onde nós podemos encontrar esse gráfico A dentro do diagrama ferro-carbono? Ora, como o gráfico A se refere ao ferro puro, uma substância pura, este gráfico A só pode estar contido no cantinho do diagrama ferro-carbono, onde o teor de carbono é zero. Tenho 0% de carbono, portanto 100% de ferro. E como que esse gráfico A veio parar aqui? Como é que ele está escondido aqui nesse cantinho do gráfico? Nós temos ali o ferro sólido. Inicialmente aqui é uma temperatura baixa, talvez a temperatura ambiente. Nós vamos fornecendo calor. O ferro sólido está no ferro alfa aqui. A temperatura vai subindo. Até que chega a uma temperatura, aqui está em 912 graus Celsius, que seria a temperatura de transformação. Nessa temperatura, o sistema permanece a 912 graus Celsius, enquanto há a transformação em ferro alfa em ferro gama. Tudo neste mesmo ponto do gráfico. Então, esta linha horizontal aqui do gráfico está representada por um ponto no diagrama ferro-carbono. Lógico que aqui a informação de quanto calor é necessário para a transformação fica omitida, mas a temperatura fixa está aqui, a 912 graus Celsius. Transformou todo o ferro alfa em ferro gama, conforme mais calor é fornecido para o sistema, sua temperatura vai aumentando. Repare que estamos na região do ferro gama, esse losango cortado amarelo aqui. Eu estou fornecendo calor, a temperatura do ferro gama está se elevando. Forneço calor, a temperatura do ferro gama vai se elevando, até chegar na temperatura de transformação do ferro gama em ferro delta. Temperatura de transformação do ferro gama em ferro delta. Este único ponto do gráfico representa todo o período da transformação de ferro gama em ferro delta. Então é como se a gente estacionasse nesse pontinho aqui mais um tempo. Transformou todo o ferro gama em ferro delta, a temperatura volta a subir. Estou nesse triângulozinho minúsculo amarelo, mas só no cantinho aqui dele, onde tem 0% de carbono. Vou fornecendo calor, a temperatura do ferro delta vai aumentando. Temperatura do ferro delta aumentando, até que se chegue na temperatura de fusão, 1538 graus Celsius, onde o ferro delta se transforma em ferro líquido. E aí, depois é só o líquido recebendo calor e aumentando a sua temperatura. Tá, mas que beleza, você relacionou o gráfico A com o que acontece em uma única fatia vertical aqui no cantinho do diagrama ferro-carbono. O que acontece em todo o resto? Todo o resto do diagrama ferro-carbono eu já tenho alguma quantidade de carbono, não tenho mais ferro puro. Então vai precisar se comportar como mistura. E como qualquer gráfico de curva de aquecimento para mistura, nós temos rampinhas, nós temos uma certa inclinação durante as transformações de estado físico. Era válido quando a gente não considerava os diversos estados sólidos do ferro, considerava o gráfico mais simples ali para misturas, e também será válido se a gente considerar a transformação do ferro alfa em ferro gama em ferro delta, e assim por diante. E eu tomei aqui uma fatia deste gráfico que está exatamente sobre essa seta vermelha, para pegar ali que tenha já um pouquinho, uma certa porcentagem ali
de carbono nesse ferro para produzir um aço e não simplesmente um ferro puro. Para evitar complicações com a formação de grafita, eu vou observar aqui o que acontece apenas acima deste ponto, acima da região verde. Eu vou fornecendo calor e eu já estou numa região onde eu tenho o losango amarelo do ferro gama e tenho o triangulinho amarelo do ferro alfa. Então eu teria uma mistura dessas duas fases. Como qualquer mistura, durante a transformação de ferro alfa em ferro gama, há uma variação de temperatura. E é o que nós observamos aqui nessa região branca, neste triângulo branco. Eu tenho ferro alfa e ferro gama, as proporções vão mudando conforme eu subo na seta, e a temperatura também vai variando durante a transformação de ferro alfa em ferro gama. Quanto mais eu subo na seta, menos alfa eu tenho e mais gama eu tenho, até que eu chego nessa região amarela, onde todo o ferro alfa foi transformado em ferro gama. A partir deste momento, o calor fornecido é utilizado para elevar a temperatura do ferro gama, até que o ferro gama chegue em uma temperatura de transformação, onde o ferro gama vai começar a se transformar em ferro delta. Como é uma mistura, isso daqui não se dá a temperatura constante. Então estamos nesse novo triangulinho branco, onde eu terei ferro gama mais ferro delta, e quanto mais eu subo na seta, menos ferro gama tenho e mais ferro delta eu tenho. Até que eu chego aqui nessa pequena região cor-de-rosa, onde há a transformação do ferro delta em líquido. Quanto mais eu subo na curva, menos ferro delta tem e mais líquido tem. Até que ao fim da região rosa, todo o ferro delta se transformou em líquido. Repare que neste lugar que eu escolhi para minha seta vermelha, para pensar essa mistura com uma certa quantidade aqui, maior do que zero, de carbono, eu não tenho nenhuma região da minha curva de aquecimento onde eu tenha apenas ferro delta. Isso acontece por quê? Porque a seta vermelha não passou pelo triangulinho amarelo, onde eu teria apenas o ferro delta. Ele só passou pela região onde tem só ferro gama, depois a região onde eu tenho mistura de ferro gama com ferro delta e já entrou direto na região onde eu tenho ferro delta mais líquido. Se a minha setinha vermelha estivesse um pouquinho para a esquerda, não tanto para ser ferro puro, mas o suficiente para passar por esse pequeno triângulo amarelo, eu teria uma região onde teria ferro delta puro também. Reparem que aparece uma nova fase, que aparece em vários lugares desse gráfico, que é o Fe3C, Fe3C, Fe3C. Isso daqui é um outro composto químico, que tem uma proporção de 3 átomos de ferro para cada átomo de carbono. Este composto químico se forma em misturas de ferro e carbono e é chamado de cementita. E ela também estará presente ali naquela mistura. Então, em uma mistura de ferro e carbono, eu terei ferro, terei carbono, parte desse carbono possivelmente misturada ao ferro, parte desse carbono talvez separada como grafita, e eu terei também esse novo composto que é a cementita, que é muito especial para a gente pensar nas ligas de ferro com carbono. Outras coisas interessantes para a gente relacionar com as curvas de aquecimento tradicionais que a gente viu ali na ideia geral de química para todas as áreas, mas que aqui para mecatrônica são um tanto especiais, são as seguintes. Se eu tiver uma mistura com 4,3% de carbono em massa e eu fizer a sua curva de aquecimento, essa mistura passará por uma transformação de sólido nessa região branca, tá certo? É uma mistura de sólidos. Para a outra região branca, que é a região de líquido, em uma única temperatura de transformação. Poxa, veja bem, o que é uma mistura que passa do sólido para o líquido sem variação da temperatura, em um único ponto, uma única temperaturazinha? Se você pensou ou leu que é uma mistura eutética, é exatamente isso. Misturas de ferro com carbono na proporção de 4,3% de carbono são misturas eutéticas, que passam do sólido para o líquido como se fossem uma substância pura. Além do eutético verdadeiro, tem uma outra composição interessante. Na composição de 0,77% de carbono, tem um negócio parecido com o eutético aqui. Mas não é bem o eutético, porque o eutético é na transformação de sólido em líquido, mas sim na transformação de ferro alfa em ferro gama. Uma mistura de ferro com carbono com 0,77% de carbono passa do ferro alfa para o ferro gama em uma única temperatura. Se eu traçasse uma reta vertical aqui, a transformação do alfa, está nessa região verde, para o amarelão do ferro gama, se daria em uma única temperatura, essa temperatura aqui.
Não é uma transformação de sólido em líquido, é uma transformação de sólido em sólido, mas parece um pouco com eutético. Então essa temperatura é chamada de eutetoide. E tem um outro negócio um pouco parecido que é o peritético, que a uma dada composição, o ferro gama se transforma em líquido também a uma temperatura constante. Mas nesse caso nós não precisamos pensar muito nele. Outra coisa legal para a gente observar nesse gráfico é que a cada linha vertical que eu pegar aqui, eu tenho uma curva de aquecimento para uma mistura diferente. E tem algumas verticais que representam uma mudança significativa do comportamento. E a mais importante delas é essa aqui, a 2,11% de carbono. Nós normalmente chamamos as misturas de ferro e carbono, que tem menos de 2,11% de carbono, de aços. E as misturas com mais do que 2,11% nós chamamos de ferro fundido. O comportamento dessas misturas muda quando eu passo de uma proporção menor do que 2,11 para uma proporção de carbono maior do que 2,11. E as propriedades do material também mudam significativamente. O ferro fundido é muito mais duro do que o aço. Para riscar uma chapa de ferro fundido não é moleza não. Para riscar uma chapa de aço é mais simples. Por outro lado, o ferro fundido é quebradiço. Dependendo do ferro fundido eu consigo até quebrá-lo com uma marretada. Já o aço não. Ele tende mais a se deformar do que a quebrar. Outra vertical que também é interessante a gente levar em conta é a vertical que passa pelo ponto eutetoide. Reparem que o ponto eutetoide, composição de 0,77% de carbono, está na composição onde a transformação de ferro alfa para ferro gama se dá na menor temperatura, além de se dar a uma temperatura constante. Nós costumamos chamar os aços que têm menos do que 0,77% de carbono de hipoeutetoide e os aços que têm mais do que 0,77% de carbono de hipereutetoide. E aqui neste ponto, preste atenção nas palavras. Quando nós usamos o prefixo hiper, estamos nos referindo a coisas grandes. Hipermercado, hipertensão. Então o aço hipereutetoide tem uma concentração de carbono maior do que a concentração do ponto eutetoide. Já o hipo tem a ver com menos. O hipocondríaco tem menos doença do que acha que tem. A hipotermia, quando você é exposto a uma temperatura muito baixa. E sei lá, talvez até o hipopótamo que fica debaixo da água, sei lá. E por sua vez, o aço hipoeutetoide tem menos concentração de carbono do que o aço na concentração do eutetoide. E por fim, eu peço que vocês não se preocupem muito, não se assustem com esse diagrama aço-carbono, porque nós vamos nos deparar com ele mais algumas outras vezes. Então ele parece muito complicado, muito cheio de informação, mas nós vamos entendendo ele pouco a pouco, no conta-gotas. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito em breve, eu vou colocar um vídeo relacionando este assunto com alguns tratamentos térmicos que a gente pode fazer nos metais para melhorar as suas propriedades, como por exemplo a têmpera. Só que para entender bem isso, é bom que vocês já tenham estudado antes o tema das ligações químicas, que é um tema que eu já tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui em cima. Mas também vamos com calma. Vamos acompanhando primeiro os conteúdos de química mais específicos, para depois chegar a dar um passo a mais no entendimento das propriedades dos materiais. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!